programa Eclésia está de volta. O nosso tema de hoje é sobre os apóstolos, Pedro, João, Tiago, André, a vida e a missão desses homens simples que resolveram seguir esse grande mestre que revolucionou a história e que nos tem muito a ensinar. No primeiro bloco, o Padre Guido explicou, definiu um pouco quem são esses apóstolos, de onde vem essa palavra, e nós falamos de dois Judas. O Judas, primo de Jesus, e o Iscariote. E agora nós vamos seguir falando dos demais. Vocês que estão em casa, escreve para nós, envia a sua pergunta, a sua sugestão. Vai ser um prazer entrar em contato com vocês, porque esse programa é nosso. Padre Guido, vamos falar agora nesse bloco do Simão. Mas não é o Simão Pedro, porque esse aí nós queremos deixar um bloco especial para ele. É o Simão ou Zelota, ou Cananeu. Quem é ele? Cananeu significa da cidade de Caná, da Galileia. Caná é uma cidade a 10, 11 quilômetros de Nazaré, no norte da Palestina. Nazaré é o lugar onde Jesus se criou, né? Foi um dos primeiros apóstolos que foi chamado. Este cara é chamado de Zelota, porque pertencia a um grupo de pessoas que, inclusive, tristemente famosas, porque foram aqueles que gritaram para que Jesus fosse condenado a morrer na cruz. Viviam com uma desconfiança total dos outros e, em qualquer momento, eles carregavam consigo, escondido na roupa, um punhal. Nossa, viviam com medo. Viviam com medo de traições, de falta das palavras dadas, etc. Né? É aí que vem uma bela pergunta. Como é que Jesus chama alguém que vive assim? A escolha foi livre da parte de Jesus. Mesmo as pessoas que nós menos podemos imaginar, Jesus escolheu. Não sei se haverá tempo de falar até de pessoas pecadoras. Sim, com certeza, teremos também alguns casos. Porque, meus amigos, a igreja que Jesus queria fundar era uma igreja santa, porque o seu fundador é santo, né? Baseada na capacidade humana até de reverter as situações, no sentido de caminhar rumo à santidade. E quando Jesus chama até destas oportunidades, não das melhores, pecadores, ladrões, etc., e outros publicanos, né, conhecidos como pecadores públicos. Mas Jesus sabe por que está fazendo isso, e através de uma purificação diária, graças a aulas que Jesus dava, acabou modificando o comportamento destas pessoas até o ponto que dará na sua vida por Jesus. Então, se nós pudéssemos imaginar os pensamentos e sentimentos de Jesus, essa escolha desse Simão, o Zelota, que pertencia a um grupo que tinha medo, que vivia aprisionado, no fundo também é um chamado para Simão libertar-se? Sem dúvida. E Jesus continua fazendo isso até nos dias de hoje. Exatamente a resposta que nós damos a Jesus é uma libertação de determinadas situações que nos aprisionam. E os nossos vícios, os nossos limites, nós conseguimos superá-los quando pensamos em Jesus. É aí que vale exatamente a pena de entender a linguagem, de sermos hoje até apóstolos, continuadores da vida dos apóstolos, porque somos chamados a dar um testemunho desta doutrina que modifica constantemente o nosso modo de ser, o nosso modo de agir. Por isso, este Simão Zelota, ele também largou tudo e seguiu a Jesus. E deu a sua vida também, ele foi martirizado, parece que morreu apedrejado. Coitado. Oi. Padre, para Jesus escolher esses apóstolos, ele já convivia com eles, ele já conhecia de algum lugar, já tinha ido na casa deles, na cidade, porque como que ele escolheu esses 12? Certo, uma atenta leitura dos 4 evangelhos
nos ajuda a dar uma bela resposta à sua pergunta. Na verdade, Jesus conhecia, mesmo sem entrar na casa de ninguém, até a vida mais íntima de todos. Lembramos aquela passagem, por exemplo, quando apresentaram aquela mulher em pleno adultério e dizendo, olha, a nossa lei fala que quando uma mulher é presa em flagrante, deve ser apedrejada na hora. Qual é o seu parecer? E a resposta de Jesus, todo mundo sabe qual foi, né? Pegou uma pedra e disse para aqueles homens, quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E todos se mandaram. São Lucas, Simone, coloca um pormenor que até o Padre Guido começa a fazer assim. São Lucas diz que todos se mandaram, começando pelos mais idosos. Opa! Fica aí um puxão de orelha, né, Padre? Exato, para todas as pessoas que já estão na terceira idade. Olha, ninguém escapou. Todo mundo foi embora e Jesus se encontrou sozinho com aquela mulher. Quer dizer que, no fundo, então, Jesus já conhecia o mais íntimo desses apóstolos, mesmo que cada um deles tenha passado pelas situações que passou, né, Padre? Perfeito. E, naturalmente, diante de uma pessoa que lê a vida íntima, não se pode usar uma máscara de falsidade. Não podemos absolutamente mentir diante da verdade. Tantas vezes, prezados amigos, telespectadores, há pessoas que chegam até a dizer na confissão, como é até catequética esta nossa transmissão de hoje, e perguntam, padre, vivi uma situação, porém eu não fiz nada, só imaginei. Não, meu filho, se você está dizendo isso na confissão, é porque a sua consciência não está tranquila. Já deixou tomar conta do coração, né? Exato, e por isso não pode escapar nada diante de Deus. Por isso que aquelas pessoas se mandaram todas. Padre, continuando, nós temos a figura do André. Ele é considerado o primeiro pescador de homem porque ele é irmão do Pedro. De Pedro, sim. Quem foi o André? Que missão ele teve? Temos duas versões, Simone, a respeito do chamado de André. Mateus fala que era pescador humilde juntamente com Pedro, eram irmãos. Marcos diz, pelo contrário, que André conheceu Jesus e foi dizer para seu irmão Pedro de ter visto Jesus. E foi André que apresentou Pedro para Jesus. Quase como o papel de João Batista para Jesus. Exato, né? Mas qualquer não sabemos qual das duas versões, mas sabemos que deu uma resposta de total fidelidade. E André também trabalhou muito, inclusive foi ele que fundou a igreja, digamos assim, na comunidade de Bizâncio, atual Istambul, ou Constantinopla, e na atual Turquia, que era chamada de Ásia Menor. E ele foi condenado a morrer também na cruz, uma cruz um pouco diferente, em forma de X. Ah, é? Sim, é chamada exatamente a cruz de Santo André. Mas como que pregava em forma de X? Não que pregava, ele foi condenado a morrer, né, como mártir, crucificado numa cruz em forma de X. Praticamente, né, com os braços e as pernas abertas, assim. E um grande mártir, André, que deixou o marco da sua evangelização em muitas cidades daquela grande região chamada de Ásia Menor. E, especialmente, repito, na cidade de Bizâncio. É considerado como o fundador da Igreja de Bizâncio. Igreja Católica. Igreja Católica. Olha, a senhora disse uma frase agora que, sinceramente, me pega no coração. Por quê? Não sei qual seja o conhecimento dos nossos amigos telespectadores, mas aquela grande região que foi catequizada e evangelizada pelos primeiros apóstolos era chamada de Ásia Menor, atual Turquia. Hoje
somente o 2% são cristãos. Mesmo com o mártir André? Exato. Virou tudo islâmico, mundo islâmico, dos muçulmanos, infelizmente. Padre, é interessante porque à medida que o senhor vai falando de cada apóstolo, nós vamos nos dando conta e abrimos o programa com essa expressão que morreram como mártires, Sim. que deram a sua vida, derramaram seu sangue. Ou seja, a missão do apóstolo não é fácil, né? E Jesus, quando chama, quer a resposta total da pessoa humana. E olha que esta página de muito sangue derramado não marcou somente o começo da igreja, mas 313 anos de seguida, até que o imperador Constantino de Roma, filho de uma mulher cristã, que hoje é Santa Helena, ele declarou a liberdade de culto e chegou, inclusive, a definir e declarar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. Mas o que se passou na história da Igreja por 300 anos, só Deus sabe. A título de curiosidade, nos arredores de Roma, por exemplo, existem até hoje as catacumbas, estes cemitérios subterrâneos de vários andares. Uma destas catacumbas, onde enterravam os mártires daquela época e os cristãos, de 4 andares, tem um comprimento de 18 quilômetros. Somente Deus sabe o número de milhões de pessoas que morreram martirizadas. Que deram a sua vida, né, Padre? Continuando nessa lista dos nossos apóstolos, falamos do André, João e Tiago. Eles Sim. eram irmãos, Sim. O João é o apóstolo bem amado mesmo, o Tiago é o maior, no sentido bíblico. Exato, né? João e Tiago também eram 2 humildes pescadores. Também eles, como está escrito no Evangelho, deixaram imediatamente, até o pai, chamado Zebedeu, no barco, deixaram o serviço e seguiram a Jesus. João, ele se autodefine como o apóstolo que Jesus amava, porque tinha um afeto todo especial para Jesus. Sempre o acompanhou. Foi ele, inclusive, que fez questão de gravar na sua inteligência os discursos de Jesus. E na hora mais dramática e difícil da vida de Jesus, já na cruz, foi ele que recebeu a tarefa de cuidar de Nossa Senhora. E sabemos que João levou Nossa Senhora consigo, também ele na atual Turquia, Ásia Menor, na cidade de Éfeso, onde até hoje está o túmulo dele, inclusive está até a casa de Nossa Senhora, né? E São João é um dos apóstolos que não era casado, certo? E que se dedicou inteiramente para a causa de Cristo. Ele escreveu o Evangelho, escreveu também mais 3 cartas, reconhecidas como divinamente inspiradas, e é autor também do livro misterioso que encerra a Bíblia. Este é o livro do Apocalipse, que significa revelação. Ah, então foi João quem escreveu. Sim. Esse livro é difícil de entender. Difícil, mas é um dos melhores livros. Quem sabe que um dia podemos também dedicar um programa para conhecer o livro do Apocalipse. Tem razão a senhora, não somente difícil ou até misterioso, mas dá até um certo medo. A pessoa que, padre, aquele livro não quero nem ler, porque fico até com medo. Para aí. É cobra, é serpente, é dragão? Sim, foi a linguagem apocalíptica que o autor escolheu com uma finalidade específica, de usar as imagens e os números para não dizer os nomes das pessoas. Porque se este livro tivesse sido descoberto, não somente teria sido queimado na hora. E a linguagem que João usa é um pouco misteriosa, dizendo, porém, a verdade. É o livro que mostra
a luta entre o bem e o mal, com a vitória do bem sobre o mal, mesmo com muito sangue derramado. É o começo muito difícil da história da igreja. E o André, padre, esse título de o maior, por quê? O André, não, o Tiago, queria Desculpa, dizer a senhora. padre. Sim, o Tiago, irmão de exato, João. exato, porque Tiago, temos dois, muito bem, Tiago o menor e Tiago o maior. O maior porque é devido ao fato que era irmão de João e que também soube, Tiago, dar um testemunho tão profundo da sua vida. Foi martirizado muito jovem, mais ou menos com 35, 40 anos só. Nossa, no início da vida. Foi. Herodes mandou cortar a cabeça de Tiago pensando de agradar os judeus, matando este apóstolo. Só que Herodes não sabia que o sangue dos mártires se tornaria semente de novas comunidades cristãs. Quer dizer, ao invés dessa morte provocar um tumulto ou desacreditar da fé, fortaleceu. Fortaleceu, não somente, aumentou tanto a comunidade cristã que criou até um problema no começo da sua estrutura da igreja, qual os apóstolos não sabiam como conciliar uma ordem específica de Jesus, ide pelo mundo inteiro, quando na verdade não conseguiam sair de Jerusalém, porque a cada dia eram novos grupos que aceitavam o batismo. Não esqueça, Simone, que São Pedro, num dia só, está registrado, batizou 3.000 pessoas. Era muita gente? Exato, muita gente que aceitava a doutrina de Jesus. E foi aí que os apóstolos, iluminados naturalmente pelo Espírito Santo, após ter muito rezado, acharam por bem tomar uma decisão. Qual? De escolher um grupo de leigos aos quais se impuseram as mãos e que chamaram de diáconos, para que cuidassem destas primeiras comunidades de cristãos dentro da cidade de Jerusalém, permitindo assim aos apóstolos de sair de Jerusalém, evangelizando seja a região ao redor da cidade chamada Judeia, depois mais um pouquinho para o norte, a Samaria, subindo para a Galileia, para depois chegar naquela que era a Ásia Menor. Será somente um ano depois que Jesus subiu para o céu que encontramos a página belíssima da conversão de Paulo. E Paulo será aquele homem que, quando vai entender a doutrina de Jesus, vai pegar uma frase de Jesus, dizendo, Jesus disse, ide até os confins do mundo, e será ele que levará a luz do Evangelho até a cidade que era chamada dos confins do mundo, Roma. O Padre Guido vai continuar a explicação, só que no próximo bloco. E nós vamos falar também dessa figura do Tomé, que precisava ver para crer. Nós voltamos daqui a pouquinho.